é o fundamental, né, para nós começarmos a entender sobre criação de conteúdo e organizar uma linha editorial de um cliente? Primeira coisa, a gente precisa definir, saber com muita clareza qual é o nicho do nosso cliente. E o que eu quero dizer com isso? Então, se o nosso cliente é uma nutricionista, o nicho dele é esse, né? É a nutricionista, uma área de nutrição. Mas o que difere, né? Às vezes, um nutricionista ou um profissional de outro, às vezes, é do mesmo nicho. É a especificação. E então, o que acontece? Alguns, por exemplo, nutricionistas, eles podem falar para outros nutricionistas, tá? O que eu quero dizer com isso? Ele é uma pessoa que ou tem um curso, ou ele tem um produto, ou ele tem uma especialização que ele fornece para outros nutricionistas. Então, além dele ter esse nicho, ele é mais voltado, né? A persona dele, o público-alvo dele são outros nutricionistas. Tá? E isso a gente vai observar e vai impactar diretamente na nossa criação de conteúdo, na nossa linha editorial, no nosso calendário, no nosso funil, tá? Então, primeiro eu quero começar por aí. Tenham muito claro o que o cliente de vocês vende, o que ele oferece e para quem. Então, isso que eu comentei serve para inúmeros nichos, para todos os nichos, tá? Porque eu posso ser uma professora, sei lá, de inglês, e eu atendo alunos, que são pessoas leigas, que querem aprender inglês, como eu também posso oferecer um treinamento master para outros professores se especializarem em alguma técnica, por exemplo. Então, isso impacta na minha persona, impacta diretamente na minha linguagem, né? Como que eu vou me comunicar com o meu público. Esse é o início, tá? Depois vocês vão me dizendo aí se fez sentido, se vocês conseguem identificar com clareza isso do cliente de vocês. Então, cliente e para você. Sempre que eu falo cliente, eu também estou falando para ti, que é aluno do nosso curso, aluno da Unitex ou de qualquer outro dos nossos cursos, como que vocês divulgam o trabalho de vocês, como vocês definem a linha editorial de vocês, tá? Ah, Liz, eu não tenho um nicho, né? Eu sou social media, gestora de redes sociais, e eu não tenho nicho. Tá tudo bem, mas defina com quem tu queres, para quem tu queres focar. Começa a nichar aos poucos. Olha, eu quero começar com negócios locais, eu quero ir para lojas online, eu quero atender infoprodutores. Com essa direção, vocês já conseguem sim alinhar a comunicação de uma forma muito assertiva. Depois vocês vão conseguir ir focando cada vez mais. E o que é isso? Então, por exemplo, eu comecei com comecei com lojas online. Tá, aí eu atendo lojas online. Com o tempo eu entendi que eu gostaria de focar para lojas online de moda feminina, moda plus size. Então, olha como eu nichei, né? Eu fui lá, pegando nicho, subnicho, fui definindo muito o que eu queria. Então, eu não atendo lojas com roupas masculinas, nem femininas. Eu sou nichada para moda feminina e essa moda é plus size. E eu poderia ainda ir mais longe se eu dissesse que é moda plus size, moda praia. Então, por exemplo, eu só trabalho com lojas que vendem biquínis, né, moda praia, maiô, para plus size feminino, né? Tem tudo isso. Então, olha o quanto dá para ir fundo. Quanto mais tu vai entendendo, mais profundo tu consegue indo. Isso não te dá clareza assim de primeira, tá? Então, fiquem tranquilos, isso é um modelo que é bom até para orientar o cliente, para vocês terem essa visão. Então, o cliente de vocês, vocês vão conseguir definir com mais clareza com o que ele quer falar. Então, por exemplo, olha, ela é uma nutricionista e ela atende pacientes, tá? Que não são outros nutricionistas, vamos dizer, ela não é uma infoprodutora, por exemplo. Ela é um negócio local, né? E ela é focada em mulheres que estão num período pós-parto e que tiverem sobrepeso, por exemplo. Tá? Então, digamos que ela é muito focada nisso, né? É a expertise dela. Ou gestantes, né? Ela faz acompanhamento da gestante em nível de nutrição, nível de peso, de ganho de peso, todo esse acompanhamento. Então, dá para ir fazendo isso. E o melhor, quando a gente começa com o cliente, a gente consegue orientar esse cliente. Talvez ele não tenha clareza, né, que ele é muito bom naquilo, e a gente vai orientando e vai especificando e tornando ele um expert, né, um destaque realmente nessa área. Por que eu tô falando disso, de conteúdo, de nicho, de persona, dentro da linha editorial? Porque a linha editorial, ela funciona exatamente assim, baseado na clareza que a gente tem de atendimento, né, ou de vendas. A linha editorial funciona como antigamente funcionava. Vamos dar um exemplo aqui, as revistas. Você lembra que antigamente a gente ia em bancas, né, comprávamos revistas físicas.
Então, por exemplo, a gente tinha lá Veja, Isto É, entre outras inúmeras revistas, tá? E o que que essa revista tinha? Um assunto principal, então, por exemplo, né, a gente tinha aí de empreendedorismo, então ela tinha uma comunicação principal. Nós sabíamos que se eu comprasse uma revista que eu queria que falasse sobre notícias, sobre atualizações, eu poderia comprar Veja. Se eu queria que ela falasse sobre empreendedorismo, eu compraria uma. Eu saberia qual comprar. Se eu quisesse que fosse sobre moda, a gente poderia comprar uma revista que se destacasse nesse tema. Então, ela tem um temão, como eu posso dizer para vocês, tá? É um tema grande, um tema principal. Então, por exemplo, a nossa nutricionista, ela tem um temão, que é a nutrição, por exemplo, né? Se a gente fosse falar sobre salão de beleza, por exemplo, ela falaria sobre um tema principal. Qual é a linha principal dela? É maquiagem? É cabelo? Ela tem sempre, normalmente todo comércio tem, né, infoprodutores, elas têm um principal, um produto principal. Esse produto é o temão, né? É a questão principal de destaque. E dentro disso, o que tinha dentro da revista? Outros temas, não é? E tinha subtemas, teminhas, né? Vinha se desencadeando outras ramificações. Então, por mais que ela falasse sobre, por exemplo, só sobre beleza, nela, né, dentro dessa revista, tu encontraria teminhas orientados para beleza. Então, falaria sobre autoestima, falaria daqui a pouco sobre alguma joia, sobre algum roupa, né? A combinação de roupas, então falaria sobre moda, porque tá tudo junto, beleza, moda, autoestima, bem-estar. Vocês entendem que isso são teminhas que complementam o tema principal? Então, isso vale para qualquer nicho, tá? Vamos lá. Modelo, um exemplo de gestora de redes sociais. Meu temão é gestão de redes sociais. Quais são os teminhas das minhas redes sociais? Eu posso falar sobre design, eu posso falar sobre copy, eu posso falar sobre posicionamento, eu posso falar sobre marketing, eu posso falar sobre o brand, eu posso falar sobre teminhas que complementem o meu temão, que é, no fundo, lá no final, a gestão das redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais, né, num todo, ela trabalha sim o brand do meu cliente, o marketing, a linguagem de fala do meu cliente, tudo isso está dentro da gestão de redes sociais. Então, eu posso trazer esses teminhas. Então, como vai funcionar a linha editorial? Né? A gente pode ter até 5 linhas editoriais. Sugiro que vocês, quem está começando, tenha um pouco menos, para ter um pouco menos de desvio de foco, né? Então, quanto mais focado, melhor. Tenham aí 3, talvez acho que já seja suficiente para quem está começando.